Gostei desse púlpito. Eu creio que ele vai andar muito hoje. Depois a gente põe um combustível novo. Aleluia. Mas eu tenho uma missão: empregar o que Deus colocou no meu coração. Muitas vezes Deus fala conosco e dá uma palavra que a princípio parece ser complicada e difícil para ser ministrada. Mas eu creio que você vai entender e Deus vai te visitar nessa noite. Eu creio que o Senhor vai transformar algumas ideias, ou vai mudar algumas ideias na sua mente. Eu poderia falar de prosperidade, ou até da teologia da prosperidade, mas eu não vim falar sobre isso, porque esse é um assunto que, na realidade, a própria nação está sendo impregnada com esse assunto. E estão falando muitas coisas que fogem de alguns princípios bíblicos. Você já é próspero. A partir do momento que você teve um encontro real com Jesus, você passou a ser uma pessoa próspera. E a palavra de Deus diz que a prosperidade de Deus, ela não acrescenta dores, mas enriquece. Então você nasceu por um propósito de Deus. Amém? Eu poderia dizer que Jesus vai te dar carros, casas, negócios, bilhões. Mas tem algo muito mais importante. Se Deus quiser dar, vai ser por um propósito. O propósito é para a glória dele. Amém? Mas o que eu vim falar é algo muito mais superior do que isso. Eu vim falar sobre a glória de Deus. E Deus quer te impregnar com a glória dele. Mas eu queria fazer uma introdução. Talvez ela dure 1 hora, ou talvez 40 minutos ou 10 minutos. Mas eu preciso fazer essa introdução para te levar no escopo da mensagem que eu quero te trazer pelo Espírito Santo. Eu quero te falar algumas coisas importantíssimas que te levam à glória de Deus. Porque nós estamos aqui por isso, é pela glória de Deus, amém? Mas para nós chegarmos verdadeiramente à glória de Deus, existe algo importantíssimo que se chama fogo. E quando você fala de fogo, você tem que relacionar isso à purificação. Porque o fogo purifica o ouro, a prata, os metais preciosos, para que eles sejam puros, para que eles sejam bem visíveis e bem atraentes. E João Batista falou que ele batizava com água, mas após ele viria um que batizaria com fogo e com o Espírito Santo. E fogo é purificação. Você não pode ser impregnado com a glória de Deus se a tua vida não for purificada. Se você não passar pelo fogo da purificação. E eu creio que o Senhor vai trazer um fogo novo sobre a tua vida, para te levar à verdadeira glória, para você ser impregnado com essa glória. E eu quero te introduzir, como eu falei. Eu quero que você abra primeiramente em Lucas capítulo 1, versículo 80. Diz aqui a respeito de João Batista esse versículo, que é o último versículo do capítulo de Lucas. E diz assim: o menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Vamos falar um pouco, ou rapidamente, a respeito deste homem, desse profeta chamado João Batista, que veio com um propósito, uma chamada: preparar o caminho para Jesus. Mas antes dele começar a preparar o caminho para Jesus, ou dele começar a conduzir pessoas ao batismo do arrependimento,
Esse homem ficou alguns anos no deserto com uma função, clamando. Ele estava passando pelo fogo para poder receber uma unção, para poder receber a unção do profeta Elias, para poder receber uma capacitação dos céus. Não sabemos quantos anos ele passou no deserto, mas pensa um pouco comigo, um homem que viveu longe da sociedade de Israel, longe da família, longe dos amigos, longe dos mais chegados, da sua parentela, para ficar sozinho no deserto, clamando, a cada dia clamando. O que ele fazia era só clamar. E ele passava o dia clamando. E o alimento dele era gafanhotos, que não é gafanhoto, o gafanhoto inseto. Gafanhoto é uma planta que tem lá, naquela região do Oriente Médio, que é denominada gafanhoto, porque ela se parece com um gafanhoto. Nós estivemos lá e o guia explicou isso para nós. E ele comia essa planta, gafanhoto, e tomava mel silvestre, que é o mel das tâmaras. Esse era o alimento dele. Ele se vestia com uma roupa que não era usual para a sociedade israelita da época, pelos de camelos, cinto de couro, e vivia assim, dessa forma, no deserto. Ele estava esperando uma coisa, ele estava esperando uma unção, ele estava esperando um poder que viria dos céus, viria da parte de Deus sobre ele, para ele poder cumprir um propósito, que era preparar o caminho para o Senhor Jesus, para o Messias. Então ele atendeu o seu chamado, ele não hesitou, ele não vacilou, ele não ficou esperando, falou: vou esperar mais uma semana, eu vou esperar mais alguns dias, mas viver no deserto vai ser difícil, viver dessa forma, eu acho que eu vou esperar mais esse ano. E a obediência tardia não é obediência. Não adianta você dizer que obedece a Deus, mas você demora para obedecer. Se você obedece imediatamente, a glória de Deus vem mais rápido sobre a tua vida. E Deus vai poder cumprir todo o propósito que Ele tem para cumprir através de você. E ele, aquele homem, ele não hesitou em viver daquela forma durante anos, clamando. Mas quando ele recebeu a unção, o poder de Elias, o poder do profeta Elias, a unção do profeta Elias, começou o chamado, começou o ministério dele. Então eu te convido para você abrir em Mateus capítulo 3. A partir do versículo 1, e nós vamos começar a entender algumas coisas a respeito de fogo. Eu não entrei na mensagem ainda, amém? E hoje é sábado, nós podemos atravessar a noite. Aleluia. Glória a Deus para quem disse aleluia. Versículo 1, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto de Judeia, e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Quando ele falou isso, era algo que o povo israelita, porque Jesus veio primeiro para o povo israelita, o povo que era o seu povo, era o povo de Deus que esperava o seu Messias. Quando ele disse isso, ele disse algo que o povo estava esperando há 4.000 anos. Não 4 meses, não 4 anos, não 40 anos, mas há 4.000 anos havia uma promessa que um dia o Cristo, o Messias, iria ser enviado. E ele foi anunciar. Mas para que Jesus começasse o ministério dele, era necessário ele começar a conduzir as pessoas que realmente queriam
ao batismo do arrependimento. E no versículo 5 diz assim: então iam ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a região circunvizinha ao Jordão. Interessante, amados, que ele não foi chamar ninguém. Ele não foi a Jerusalém ficar gritando para que as pessoas fossem com ele até o Jordão, para que ele pudesse batizá-las. Ele não foi também na Judéia ou nas regiões circunvizinhas chamar as pessoas: olha, venham, vocês precisam ser batizados nas águas. Ele não fez isso, mas já havia uma unção sobre ele, havia um poder sobre aquele homem, havia uma capacitação tal que as pessoas foram conduzidas através da unção que ele tinha recebido. E quando ele começou a pregoar no Rio Jordão, Jerusalém, muita gente de Jerusalém foi ter com ele, como dessas regiões que falam aqui na Bíblia, foram ter com ele. E o que diz aqui, no versículo 6, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Eles não foram confessar os pecados ali num particular, ou dobrar os seus joelhos do distante, da onde estavam João, ou as pessoas que estavam ali, para confessar os seus pecados. A unção era tão tremenda que estava sobre aquele homem, e para aqueles que realmente quiseram e aceitaram, eles foram confessando os pecados publicamente. Eles foram tocados por aquilo que havia sobre a vida daquele homem. Então elas começaram a falar, a confessar os seus pecados. Elas estavam sendo purificadas. E conforme iam sendo purificadas, confessando os seus pecados, elas entendiam que tinham que fazer isso, porque estava vindo aquele que ia falar sobre o reino de Deus, sobre o reino dos céus, e que ia trazer o evangelho deste reino, que era o Messias. E eles sabiam que após João viria o Messias, que começaria a falar sobre o reino de Deus. Então elas não hesitaram, elas foram até ele, se conduziram até João, e ali tinham prostitutas, tinham cobradores de impostos, soldados. Você vai poder ver isso em Lucas capítulo 3, que essas pessoas que eu estou falando se conduziam até ele e confessavam os seus pecados e eram batizados. Eu vou dizer algo: todas estas pessoas que aceitaram e que verdadeiramente se arrependeram, elas aceitavam o que Jesus começou a pregar. Elas começaram a acreditar no que Jesus começou a pregar. E muitas dessas pessoas se converteram porque tinham se arrependido e aceitado o que João apregoava, o batismo do arrependimento. Elas aceitaram o fogo, elas aceitaram ser purificadas. Por isso que muitos daquela multidão, eles falavam assim, quando Jesus começou a pregar: este fala como quem tem autoridade, não como os escribas e fariseus. Amados, você quer a glória de Deus? Eu quero ser impregnado com esta glória. Eu quero também ser impregnado com esta unção a cada dia da minha vida. A cada dia da minha vida eu quero me aproximar de Deus. Eu quero ter a intimidade com Deus. Eu quero estar mais próximo dessa glória, porque eu sei que Deus vai fazer grandes coisas neste tempo. Mas, para que isso aconteça, nós precisamos passar pelo fogo. Se não passarmos pelo fogo, não podemos ser impregnados com esta glória que Deus há de trazer sobre a nação brasileira. Mas Ele não vai trazer sobre todos, Ele vai trazer sobre um remanescente fiel. Há algo que Deus vai fazer que excede a tudo que Ele já fez até hoje. Deus vai começar a fazer coisas diferenciadas. Deus vai começar a fazer coisas que muitos não vão entender. Porque disseram que João estava possesso de demônios. Eles não entendiam
O que João estava fazendo lá, o clamor ou o batismo do arrependimento, eles não estavam entendendo, os religiosos não estavam entendendo o que ele estava fazendo. Por isso disseram que ele tinha demônios. Então vão acontecer coisas que muitas pessoas que estão aí no exponencial, que pensam que são, mas o que Deus vai fazer? Vai levantar aqueles que não são para confundir aqueles que pensam que são. A própria palavra diz que Deus levanta as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Que a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Não são muitos os sábios e entendidos que Deus levanta, mas diz que Deus levanta as coisas vis e desprezíveis, as coisas fracas, como eu já disse, para confundir as fortes. E eu quero trazer uma palavra, se você começar a entender isso, e começar a querer a mudança daquilo que muitas vezes o inimigo quer plantar aqui dentro, que se chama sofisma, se você começar a querer realmente a transformação do teu entendimento, você vai ser uma das pessoas que Deus vai levantar neste tempo, porque nós estamos vivendo nos últimos dias. E a palavra diz em 2 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 1, que nos últimos dias viveríamos tempos difíceis, porque muitas pessoas seriam atrevidas, arrogantes, jactanciosas, desobedientes à paz, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. E a palavra fala para nós fugirmos destas pessoas. E onde estão essas pessoas? Estas pessoas estão na igreja. Eu estou falando igreja de uma maneira geral, porque o joio sempre caminharia junto com o trigo. Jesus disse isso. E não somos nós que tiramos o joio, é o poder de Deus que tira o joio. É Deus que vai fazer isso. Então Deus vai levantar um remanescente, aqueles que realmente estão buscando a face de Deus, amados. Não estão buscando só aquilo que Ele pode dar. Isso você já tem. Você recebeu o dia que você realmente se converteu. A palavra diz em Efésios capítulo 1, versículo 3, que o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Por isso que esta reforma está acontecendo, e vai acontecer muitas por aí. Porque se você buscar a face de Deus, as outras coisas serão consequências do teu ato de fé, de buscar a face do Deus vivo, aleluia. Deus quer te levantar. Deus quer te impregnar com a presença dEle. Mas vai depender do que o teu coração quer. Porque Deus olha o coração, Deus não olha a aparência, a gente sabe disso. Eu quero te dizer outra coisa que também é uma introdução, amém? Em seguida veio Jesus. E aconteceu algo aqui interessante. Lucas, vamos lá em Lucas capítulo 4. A palavra levanta o crente abatido, amém? Então, nós vamos ler a Bíblia. Lucas capítulo 4. Nós vamos ler hoje de Gênesis a Apocalipse. Só que nós vamos sair daqui e vamos ser arrebatados. Aleluia. Diz aqui a palavra de Deus, versículo 1: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde por 40 dias foi tentado pelo diabo. Naqueles dias não comeu coisa alguma e terminados ele teve fome. Espera um pouquinho. Você prestou bem atenção no que está dito aqui? Primeiro, Jesus por 30 anos ficou no anonimato. Ninguém sabia que ele era o Messias, que ele era o Cristo, o Redentor, o Salvador, o Yeshua HaMashiach. Ninguém sabia.
30 anos no anonimato. Não se incomode se você está no anonimato. Não queira no teu coração aparecer. Porque aquele que se humilha debaixo da potente mão de Deus, no tempo oportuno ele exaltará. E Jesus não se importou em ficar 30 anos no anonimato. Ia ter o momento de Deus. Amado, tem um momento certo de Deus fazer as coisas, que não é o nosso. Assim como tinha um momento correto, certo, preciso de Deus, dele começar a apresentar o Messias, o Salvador, o Rei da Glória. Mas aconteceu algo aqui. Diz que Jesus foi conduzido, cheio do Espírito Santo, foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. É como se o pai estivesse falando: meu filho precisa ser tentado pelo diabo por 40 dias. Deus está no controle de todas as coisas, amém? Ele usa o diabo como servo, como degraus na sua vida, para te levantar, para fazer o que ele quer fazer, o que ele precisa fazer. E não foi diferente, o próprio Filho do Deus vivo, o próprio Deus encarnado, teve que passar pelo fogo. Me desculpa. O próprio Senhor Jesus passou pelo fogo. Ou seja, o Espírito Santo teve liberdade nele para poder conduzi-lo ao deserto para ser tentado por Satanás. E ele passou pelo fogo. Porque quando você começa a pensar em deserto, você começa a pensar em muitas dificuldades. Você começa a não entender muita coisa. Mas o deserto é necessário na vida de cada um, de cada cristão, para poder ser purificado, lapidado, moldado do jeito que Deus quer moldar. Para Deus poder ter liberdade de poder inserir nele, forjar nele o caráter de Jesus. E o próprio Senhor Jesus passou pelo fogo. E depois que ele passou pelo fogo, 40 dias sendo tentado pelo diabo, aconteceu algo aqui, versículo 14, vamos ler comigo. O que diz aqui? Antes ele foi cheio do Espírito Santo, amém? Não adianta você só ser cheio do Espírito Santo. Precisa acontecer algo mais. Puxa, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero receber o poder do alto. E você começa a buscar, buscai e achareis, pedi, dar-se-vos-á, batei, abrir-se-lhe-á. Amém? Mas não adianta ser cheio do Espírito Santo, como muita gente às vezes é cheio do Espírito Santo, mas não sai muitas coisas dessa pessoa. Quando ele saiu do deserto, diz aqui, então pelo poder do Espírito Santo. Ele não estava só cheio do Espírito Santo, mas ele estava debaixo do poder, ele estava debaixo da glória de Deus, amém? E ele, pelo poder do Espírito Santo, começou o ministério. Depois de 30 anos, passou pelo fogo, Deus derramou poder, voltou Jesus para a Galiléia, sua fama correu por todas as regiões circunvizinhas, porque era o Pai, era Deus que estava fazendo aquilo. Não era ele mesmo, não era a força dele, mas era o poder do Espírito Santo. Deus vai levantar um exército, uma igreja, ainda que não sejam muitos, mas será um exército para Deus. Deus vai levantar debaixo de muita glória. É o que Ele vai fazer neste tempo, e vai ser muito poderoso. Se você realmente quer isso, começa a deixar o Espírito de Deus te purificar, e você mesmo pode dizer: Senhor, eu quero passar por esse fogo, eu quero ser purificado, para poder ser impregnado com a tua glória. Aleluia. Amém. E foi assim o ministério de Jesus. Hebreus 5:8 diz: embora sendo filho,
aprendeu obediência por meio de tudo aquilo que sofreu. Já pensou? O próprio Deus. Embora sendo filho, ele teve que aprender a obediência por meio de tudo que ele passou. Mas ele foi até o fim. E por isso hoje podemos pregar o Evangelho. Podemos falar da glória de Deus. Amém, amados? Amém. Vamos falar da mensagem agora? Você entendeu? Não existe glória sem fogo. Primeiro o fogo, depois a glória. Levante a tua mão comigo. Diga: primeiro o fogo, depois a glória. Eu quero esse fogo para andar debaixo dessa glória. Aleluia. Dê um aplauso a Jesus. Deus está me falando de 6 tentativas que houveram na sua vida para acontecer algo a respeito de um projeto. Você está entrando na 7ª. Agora vai vir o que Deus realmente quer te dar e preparou para te dar, como um projeto para o reino. Esse projeto vai abençoar muitas vidas. Eu não te conheço, mas o Espírito Santo te conhece. Conhece o casal. Agora vai vir o projeto que vai abençoar missões, vai abençoar os projetos do reino, vai abençoar muitas vidas. Deus está me falando que vocês estão sendo levantados como empreendedores do reino de Deus. E por isso tem havido um tratamento, houveram perdas, questões que te deixaram entristecido e a tua esposa entristecida. Houveram acusações, houveram muitas contendas e acusações que vieram sobre vocês para deixarem vocês paralisados. Mas agora entraram na 7ª etapa, que é a etapa do Senhor. Então agora vai ser o tempo de Deus abrir as portas. Receba essa palavra, porque muita gente aqui vai ser abençoado por meio desse casal. O ministério vai ser abençoado por meio desse casal. Porque Deus vai dar, porque é por causa do reino dele. Não é por causa deles, é por causa da glória de Deus. Então Deus tem escolhido algumas pessoas para dar projetos do reino dele. Receba. Aleluia. Deus é bom, amém. Segunda Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 7. Aleluia. Lamassuri cantaramaché. Aquela irmã que está de óculos. Você pôs a mão no óculos. É você mesmo. Deus está visitando os teus rins. Amém? Deus está visitando as suas funções renais, vias urinárias. Deus está operando algo na sua vida. E o Senhor manda dizer também para não se preocupar com aqueles, porque Deus está cuidando. Deus está tirando uma pessoa de um cativeiro, um rapaz do cativeiro. Vai ser uma grande vitória, como um testemunho na sua vida. Receba essa palavra. Amém? Glória a Deus. Eu não sei o que Deus vai fazer aqui, mas você vai precisar amar a mensagem. Amém? Senão ele não faz. Glória a Deus. Versículo 7. Esse é o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória. De maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés,
por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Diga, glória desvanecente. Glória que acabou. Mas diz que esse ministério na vida de Moisés veio em glória. Mas acabou. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Pois o que foi glorioso não o é em comparação com a glória inexcedível. E se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que permanece. Portanto, tendo tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que põe um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não fitassem o fim daquilo que desvanecia. Mas os seus sentidos foram embotados, pois até hoje a leitura da antiga aliança permanece o mesmo véu. Não foi removido, porque somente em Cristo ele é abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando um deles se converte ao Senhor, então o véu é-lhe retirado. Ora, o Senhor é o Espírito. Você não vê. Ele é o Espírito. Ele está aqui, amém? O Espírito está agindo, ele quer agir muito mais intensamente ainda. Então deixa o Espírito agir. Amém, amados? Onde há o Espírito, o Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Vamos voltar. Tem 5 capítulos aqui, dentro desse contexto. Primeiro, versículo 8. Diz aqui, como não será de maior glória o ministério do Espírito? O ministério da condenação foi glorioso. Espera um pouquinho. Fala do ministério da condenação, em primeiro lugar. O que veio através de Moisés. Que é um ministério que foi escrito em pedras. Porque o coração do homem era pedra, era duro. O coração daquele povo era um coração duro. Então, Deus, através de Moisés, trouxe um ministério que mostrava o pecado do homem. Aquele ministério que veio em glória, ainda que desvanecente, mostrou o pecado do homem. Mostrou que o homem estava debaixo de condenação. Como se ele estivesse num beco sem saída. Olha, tudo isso que você está vendo aqui é pecado, você está debaixo desse pecado. Então você está debaixo de condenação. Aquele ministério foi chamado de ministério tutelar, que foi uma tutela até que chegasse a graça. Então primeiro tinha que vir aquele ministério para mostrar que o homem estava debaixo de condenação. Quando você começou a conhecer Jesus, você começou a entender que você estava debaixo de uma condenação, que você estava debaixo do pecado, e que aqueles pecados te levavam a uma condenação eterna. E que você precisava se livrar daquilo. Então o teu coração, que antes era um coração endurecido, porque continuava no pecado, começou a amolecer, porque o Espírito de Deus começou a te convencer e começou a te tocar. Então a primeira coisa, o ministério da lei, que foi gravado em tábuas de pedra, foi apenas para tutelar o homem até que Jesus chegasse. E a palavra fala que na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, sob o ministério da condenação, sob a lei,
para resgatar os que estavam debaixo da condenação. Amém? Então, primeiro veio a tutela. Segundo, se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Por que aqui fala ministério da justiça? Porque a condenação era uma injustiça, o pecado era uma injustiça na vida do homem. Deus não tinha criado o homem para o pecado. Deus tinha criado o homem para viver com ele eternamente. Para ter intimidade, relacionamento. O nosso Deus é um Deus de relacionamento. Por isso que Jesus enviou da parte do Pai o Espírito Santo. Amém? Que é o ministério da justiça. O ministério da glória de Deus. Então Deus sempre quis ter um relacionamento contigo. Deus sempre quis ter um relacionamento comigo. Para que de fato eu pudesse ser da sua família. Família ministerial, família da glória de Deus, família que o pecado era uma injustiça na sua vida. Mas de repente você teve um encontro com Jesus e recebeu o ministério da justiça, da graça, que te resgatou da condenação. Então, segunda coisa, você recebeu o ministério da justiça, que é a graça de Deus. Diga comigo, segunda coisa, eu recebi o ministério da justiça, porque eu estava injustiçado. O pecado era uma injustiça na minha vida. Mas Deus, na sua eterna compaixão, enviou seu Filho, nascido de mulher, para me tirar da injustiça, para me resgatar do ministério da condenação, para que eu fosse conduzido debaixo da sua graça. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Versículo 10, 3. Pois o que foi glorioso não o é em comparação com a glória inexcedível. Entenda uma coisa. A glória de Deus foi focada no próprio rosto de Moisés. Depois que ele desceu do monte, ficou 40 dias lá, conversando com Deus, recebendo o ministério da condenação, gravado em tábuas de pedra, e que veio em glória. Ele teve que pôr um véu, porque as pessoas não podiam fitar o rosto de Moisés. Mas aquilo desvaneceu. Teve um momento que nem brilhava mais o rosto dele. Mas ele mesmo assim continuou com o véu. Já tinha se desvanecido. E tem muita gente hoje, não estou dizendo que é você, amém? Aqueles não vieram hoje. Aleluia, glória a Deus. Não estão aqui. E está acontecendo hoje isso com muita gente. A unção de Deus já passou deles. A glória de Deus já passou deles por causa das coisas que eles começaram a fazer. Por causa dos desvios. Por causa da própria distorção da palavra. Conduzindo a palavra por meio dos seus próprios interesses. Para encher a igreja, muitas vezes. Então eles estão pregando aquilo que o povo quer ouvir, não aquilo que ele precisa ouvir. O que eu estou te dizendo é aquilo que você precisa ouvir. Ainda que te confronte em algumas áreas, mas você precisa ouvir, para que realmente você tenha uma verdadeira intimidade com Deus, e conheça a Deus como Ele precisa ser conhecido. Tem muita gente que diz que conhece a Deus, mas Deus já passou deles há muito tempo.
Então é como se eles estivessem com um véu, com uma máscara no rosto. Olha, eu estou aqui pregando, olha como eu tenho unção, olha como minha igreja está cheia, olha como eu estou prosperando. Mas Deus já soltou a linha para eles. Deus já passou deles. E Deus falou assim, deixa eles. Eu respaldo a minha palavra, não o pregador. Eu abalizo a minha palavra. Eu dou respaldo para aquilo que está escrito aqui. Não para aquele que está pregando. Ou para aquele que pensa que ainda tem a minha glória. Eu já passei deles. Amados, isso é muito sério que eu estou falando. Porque eu vou falar uma outra coisa aqui, que precisa permanecer na sua vida. E quando fala que a glória que veio para nós, que é a graça de Deus, a presença de Deus em nós, diz aqui que é inexcedível. Sabe o que é inexcedível? É que nada suplanta o que veio para nós. Nenhuma coisa, por maior que seja no universo que Deus criou, a maior coisa que seja aqui na terra, ou qualquer coisa que seja, que possa ser maior, não excede o que você recebeu, não excede a glória que veio sobre a tua vida, não excede o ministério da justiça, não excede o ministério que veio sobre a tua vida, que é tremendo, é inexcedível, amado. Nada pode exceder isso, mesmo que você receba $1 trilhão, não pode exceder e não vai exceder o que você recebeu. A palavra diz, é inexcedível. E quanta gente está fazendo disso uma brincadeira, algo que é inexcedível, algo que Deus não vai dar mais, porque Ele já deu. Está tudo conquistado lá na cruz, há 2000 anos atrás. Já foi tudo feito. Por isso que Jesus disse, está consumado, foi realizado, já foi feito tudo. Ali Satanás foi vencido. A morte foi vencida. Diz que foi exposto ao desprezo público principados e potestades. E diz que Jesus triunfou deles na cruz. Não há maior triunfo do que esse para a tua vida. Já foi realizado. Por isso que é inexcedível. Jesus não vai vir de novo para ir para a cruz de novo, porque Ele já fez, já está consumado, já foi feito. O véu do santuário foi rasgado de alto a baixo. Hoje você tem acesso livre à presença do teu Deus, e muitos estão brincando com isso, estão brincando com a glória de Deus, com o ministério que é inexcedível. Amados, é algo que você vai começar a ser tocado de uma tal maneira, se você quiser, e se você realmente quiser a presença e a intimidade de Deus na tua vida, você vai começar a sentir coisas que jamais sentiu. Deus vai começar a fazer coisas que jamais fez. Deus vai manifestar ainda uma glória poderosa sobre a terra. Ele está buscando os fiéis da terra. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou dizer algo que está escrito no Salmo 104, versículo 6. Os olhos de Deus estão postos sobre os fiéis da terra. E eu tenho certeza que Deus está encontrando corações fiéis aqui. E esses corações fiéis é que vão servi-lo, porque diz também no Salmo, nesse mesmo versículo diz isso: estes me servirão, os fiéis me servirão. Porque são fiéis. Porque podem vir o que for. Quantas pessoas, às vezes, numa menor tribulação que seja, ou no menor problema, às vezes não teve o aumento que esperava, às vezes ficou desempregado, ou às vezes não pôde comprar o carro que queria, ou não pôde comprar a roupa que queria, ou recebeu uma bronca do chefe. Às vezes, por qualquer motivo, tem pessoas
que começam a jogar fora aquilo que é inexcedível e que Deus deu e pagou um altíssimo preço, a glória de Deus. Paulo falou: olha, eu sei viver na fartura, eu sei viver na necessidade, em qualquer situação, eu posso viver, posso todas as coisas naquele que me fortalece, aleluia. Amados, essas coisinhas não podem te desviar da presença de Deus. Porque eu vou te falar uma outra coisa aqui. Amém? Você está comigo? E o que se desvanecia, versículo 11, que é a quarta coisa, teve sua glória, muito mais glória tem o que permanece. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, Romanos 11, 29, amém? O que Deus dá, Ele não tira e não pede de volta. Mas uma coisa é certa, a unção pode ser retirada. Mas os dons e a vocação não. Deus não tira. Por isso que diz lá em Mateus capítulo 7, a partir do 21. Naquele dia muitos me dirão: Senhor, em teu nome profetizamos. Em teu nome fizemos milagres. Em teu nome curamos. Em teu nome fizemos muitas coisas. E diz que Jesus dirá abertamente: apartai-vos de mim, não vos conheço. Vocês não tinham intimidade comigo. Vocês não tinham relacionamento comigo. Vocês usaram o que pediram, o que receberam. Usaram para vocês mesmos. Não usaram para a glória do Deus Todo-Poderoso. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Diz que o que nós recebemos permanece. Essa graça que nós recebemos não se desvanece, como se desvanecia lá no ministério da condenação. Diz que permanece. Levanta a tua mão, diga comigo. Essa glória que é inexcedível, ela permanece. Ela não se desvanece. E eu quero, Senhor, essa presença na minha vida, que vai permanecer. Porque o Senhor disse: estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mulher, Deus está visitando o seu coração e a tua corrente sanguínea. Deus está visitando todo o teu sistema hormonal e está te curando de uma rejeição no seu coração. Você que está do lado deste homem que está de azul, Deus está te libertando. E Deus está te conduzindo a uma experiência para gerar testemunho na sua vida, para glorificá-lo. Amém? Glória a Deus. Para você entender, você tem pedido, tem clamado a Deus por suprimento novo na sua casa. Deus vai te dar um sinal, vai enviar um suprimento novo na sua casa. Porque há uma porta se abrindo e que vai suprir as tuas necessidades. Amém? Receba essa palavra, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom. E até hoje, no versículo 15, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. No 16, mas quando um deles se converte, o Senhor então, se converte ao Senhor, então o véu é lhe retirado. Eu vou dizer uma coisa, Deus está retirando o véu de alguns corações hoje aqui. Para entender o que Deus quer deles. Deus só trabalha com o coração disponível. Eu vou te dizer,
profeticamente, Deus está encontrando corações disponíveis hoje aqui. Amém? Querida, Deus está curando as tuas emoções. Você de rosa, Deus está curando as tuas emoções. As tuas emoções foram machucadas, sentimentos machucados. Deus está te curando, Deus está te libertando. E Deus vai te dar algo novo. Deus vai começar a te refazer no ministério. Eu não sei o que estou dizendo, mas é o Espírito Santo. Amém? Deus está refazendo, como se estivesse reconstruindo o teu ministério. Receba essa palavra. Elama Surianda, você estava muito entristecida por algumas coisas, decepcionada. Mas por essa palavra, Deus está arrancando essa decepção do teu coração. E Ele te quer na presença dEle. Deus vai começar a te chamar nas madrugadas para começar a buscar a sua face. Receba, e algumas experiências vão vir, porque Deus vai te dar alguns sonhos proféticos a respeito da igreja, a respeito do que Deus vai fazer lá na frente. Deus está dando muitos sonhos proféticos sobre a volta dEle nesse tempo, amado. E eu quero falar, pessoas vão ter sonhos a respeito disso. Menina, Deus vai te dar um sonho sobre a volta dEle. Te prepare. E não hesite em procurar o teu pastor para dizer o sonho. Porque vai ser algo real. Jesus está voltando. O Senhor está voltando. Jesus está voltando. Nós somos a geração da volta do Senhor, amado. Não falta muito tempo, o tempo está se esgotando. Aleluia. Sabe por que você está vivo? Porque Deus ainda tem um propósito na sua vida aqui na terra. Porque a nossa passagem por aqui é muito rápida. Mas Ele quer fazer algo ainda muito nobre através da sua vida. Por isso que eu estou vivo ainda, por isso que você está vivo. E diz o salmista lá no Salmo 90, versículo 10, Senhor, ensina-me a fazer o máximo para Ti, com os dias que ainda me restam aqui nessa terra. Aleluia. Que o Senhor possa fazer muitas coisas ainda, através da sua vida, nos dias que te restam aqui, até que Ele volte. Porque Ele está voltando. Dê um aplauso a Jesus. Aleluia. 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 Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Aqui não fala libertinagem, mas a liberdade que você dá para o Espírito Santo te conduzir. Assim como Jesus deu a liberdade para o Espírito Santo conduzi-lo ao deserto para passar pelo fogo e ser tentado por Satanás. Eu vou dizer algo que aconteceu lá no passado e que serve como exemplo para nós nesse. Quem levou foram os filisteus. Eles roubaram a presença de Deus, de Israel, do povo de Deus. E a arca ficou em lugar errado, porque não era para estar no meio dos filisteus. E de repente eles começaram a ficar doentes, ulcerações, eles começaram a morrer. E o rei dos filisteus falou, essa arca precisa ser devolvida lá para Israel. Ela não pode ficar aqui, senão vamos morrer todos, vamos ser fulminados pela própria presença, porque a arca significava a presença de Deus, amém? Você sabe disso, amém? Onde Israel levava a presença de Deus, a arca, ele vencia a guerra. Mas houve um momento de decadência da nação, e a presença de Deus foi tirada de Israel. Mas esse rei dos filisteus resolveu devolver a arca. E fizeram lá um carro de bois, uma carroça. Colocaram a arca em cima. E os bois levaram, os bois, a carroça, a carruagem não foi conduzida por ninguém.
Mas os bois foram direto para Israel. E levaram a arca para Israel. Sem ninguém conduzir. Porque era o próprio Deus que estava conduzindo, amém? Que estava levando a própria presença dele para o lugar certo. E quando a arca chegou em Israel, ela precisava ficar em algum lugar até ser colocada em Jerusalém. E ela ficou na casa de um homem chamado Abinadab. Ele tinha 2 filhos, Uzá e Aiô. E a arca ficou 20 anos na casa daquele homem. A presença de Deus ficou 20 anos lá dentro. E nada aconteceu com eles. Porque eles estavam sendo apáticos com a própria presença de Deus. Eles estavam desprezando a própria presença de Deus. Eles não ligavam para a presença de Deus ali dentro da casa deles. A arca, passavam lá talvez todos os dias. Ali, de frente à arca. E nem olhavam, talvez, para a arca. Não se prostravam. Não adoravam a presença de Deus. 20 anos. E aquela família não pôde ser abençoada. E aí veio Davi e queria levar a arca para o tabernáculo, para a tenda que ele tinha montado em Jerusalém. Era tudo que ele queria, a arca nessa tenda, para ele adorar ali a Deus, adorar a presença de Deus e fazer os salmos, escrever as revelações e ficar ali prostrado. Era o que mais Davi queria. E eles prepararam um carro de bois também, para levar a arca até o tabernáculo que Davi tinha feito, a tenda. E colocaram a arca em cima desse carro de bois. Isso está lá em 2 Samuel capítulo 6. E eles foram conduzindo lá o carro de bois, a arca em cima. E de repente os bois tropeçaram. E Uzá, um dos filhos de Abinadab, foi tentar segurar a presença de Deus, a arca, para que a arca não caísse. E ali ele foi fulminado pela presença dele. Foi fulminado. Ou seja, chegou no ápice o desprezo pela presença de Deus. Então ali, diante da multidão, ele quis aparecer, como se ele tivesse adorado a presença de Deus, como se ele tivesse ali feito conta da presença de Deus, que tinha ficado 20 anos na casa dele, na casa do seu pai. E Deus, aquilo foi demais para Deus. Ele ainda vai querer segurar a minha presença, sendo que ele nunca se prostrou diante de mim, ele nunca fez conta da minha presença lá dentro. E ali Deus o fulminou, porque foi demais para Deus. Chegou no limite. Há um limite para Deus. Para tudo há um limite. E Davi se aborreceu muito, em primeiro lugar, porque Davi entendeu que a presença de Deus não poderia ser levado por um carro de bois. Ele estava usando o mesmo expediente que os filisteus. Ou seja, a arca estava sendo levada, como muita gente aí está querendo conduzir a presença de Deus, de qualquer jeito, de qualquer maneira, com um pé no mundo e um pé no reino, andando, cocheando entre 2 caminhos. Foram isso que eles fizeram. E Davi entendeu o que tinha acontecido, por isso que ele se entristeceu. Ele entendeu que a presença de Deus, a arca, precisava ser levada pelos levitas, com os varais passados nas argolas, levando nos ombros. E ombros significa responsabilidade. E quando ele entendeu, ele preparou os levitas, a descendência de Levi, para poder levar a arca de Deus até o tabernáculo. E ali eles passaram os varais e levaram nos ombros a presença de Deus. E diz que ali foi tremenda a unção que veio sobre Davi. Ele dançou diante da presença de Deus de uma forma sobrenatural. Deus derramou uma unção sobre ele, porque estava sendo conduzida a presença de Deus da forma correta. Mas antes de chegar nesse ponto, eu queria te dizer uma coisa. A arca de Deus teve que ficar até que Davi fizesse isso, preparasse os levitas e os varais para levar a arca de Deus. Ela ficou numa casa, na casa de Obed-edom.
E diz a palavra de Deus que os 3 meses em que a arca de Deus ficou lá, aquela família e toda aquela casa, em tudo foram abençoados. Sabe por quê? Porque eles se prostraram diante da presença de Deus, eles adoraram a Deus, eles buscaram a face de Deus, eles sabiam o que estava ali dentro da casa dele, a própria presença de Deus. Então eles não poderiam desprezar o que estava acontecendo. Eles então começaram a adorar a Deus, começaram a buscar a Deus. Então veio a bênção e a unção de Deus sobre a vida dele e sobre toda a casa dele. O que eu estou querendo dizer para encerrar o nosso assunto? Diz aqui no versículo 18: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Sabe que imagem é essa? A imagem de Cristo. O caráter de Cristo na nossa vida. Porque senão nós não podemos dar frutos. Você quer saber se alguém tem o caráter de Cristo? Quando essa pessoa dá fruto, fruto que permanece, frutos para Deus. E Jesus disse, quando essa pessoa chega nesse ponto, tudo que ele pedir a Deus no nome do Senhor, Deus fará, Deus concederá. Então por isso que Deus concedeu tudo que Obed-edom pediu, porque eles estavam adorando em espírito e em verdade a presença de Deus dentro da casa deles. Hoje a presença de Deus está colada em você. É o Espírito Santo que está na sua vida. E hoje nós conduzimos. Não existe um povo separado para levar a presença de Deus. Todos nós somos levitas, separados por Deus. E todos nós conduzimos a glória de Deus. Aonde vamos, temos a presença de Deus. Aonde vamos, podemos refletir a glória de Deus. Aonde vamos, a glória de Deus pode se manifestar, pessoas podem se converter, pessoas podem ser tocadas, pessoas podem ser libertas, pessoas podem se prostrar até diante de você, quando a glória de Deus está muito enfatizada na sua vida, está muito impregnada na sua vida. Coisas Deus faz, coisas sobrenaturais Deus faz, porque você está conduzindo com responsabilidade, porque você está adorando, porque você está buscando realmente a face do Senhor.